Política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando ele exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua votação e da sua opinião. Política vem do grego e designa tudo aquilo que é público. A participação política tem grandes papéis, como votar, se candidatar a algum cargo político, apoiar um candidato, contribuir financeiramente a um partido político, participar de reuniões, manifestações, entre outros. O conceito de participação política tem seu significado fortemente vinculado a conquistas dos direitos de cidadania. Sob essa perspectiva, os estudos de Giacomo Sani definem 3 níveis básicos de participação política. O primeiro nível é denominado de presença. Trata-se da forma menos intensa, pois engloba comportamentos tipicamente passivos. Por exemplo, participação em reuniões, exposições de mensagens e propagandas políticas. O primeiro nível de participação é denominado de presença. Trata-se de forma menos intensa, pois engloba comportamentos tipicamente passivos, como, por exemplo, participar em reuniões, exposições de mensagens e propagandas políticas. O segundo nível de participação é denominado de ativação. Está relacionada com atividades voluntárias que os indivíduos desenvolvem dentro ou fora de uma organização política, podendo abranger participação em campanhas eleitorais, além de participação em manifestações públicas. O terceiro nível de participação é denominado de termo-decisão. Trata-se da situação em que o indivíduo contribui diretamente ou indiretamente para uma decisão política, elegendo um presidente político ou se candidatando a um cargo governamental, seja ele legislativo ou executivo. O significado de participação política tem seu conceito vinculado à conquista dos direitos da cidadania. Participação política é um dever de todos os cidadãos na sociedade. Muitas pessoas, por algum motivo, seja comodidade ou medo da responsabilidade, acabam deixando de lado essa participação política e deixam outras pessoas tomarem decisões por si, o que é muito errado, por exemplo. Segundo os estudos de Giacomo Sani, a participação política se divide em 3 níveis: presença, ativação e decisão. Nível presença são comportamentos mais passivos de forma menos intensa, por exemplo, exposição a mensagens e propagandas políticas. Nível ativação são as atividades voluntárias em que os indivíduos praticam dentro ou fora de organizações políticas, por exemplo, participação em campanhas eleitorais e manifestações políticas. Nível decisão é uma forma mais ativa em que o indivíduo contribui diretamente ou indiretamente para uma decisão política, por exemplo, elegendo um representante político ou se candidatando a um cargo governamental. Que procuram exercer plenamente seu direito de participação e limita-se a cuidar apenas de seus interesses particulares. O que deve enfatizar é que o processo de conscientização que conduz uma participação ativa passa por uma construção e recriação da cultura política. Essa participação não é apenas eleitoral, ela é muitas vezes mais eficiente em outros meios, como individual, própria conclusão, coletiva, integração social. A força compensa a fraqueza do indivíduo, eventual, circunstâncias momentâneas, organizada, continuidade de trabalho. Conscientização consiste em lembrar que nenhum ser humano vale mais ou menos que os demais, sendo necessária a luta pela igualdade. E a organização colabora concretamente fornecendo ideias ou meios materiais. Já na visão do direito, a participação é um direito reconhecido e incontestável conforme o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem o direito de se tornar parte do governo de seu país, e a vontade do povo à base da autoridade do governo. Ou seja, se todos são essencialmente iguais, não se justifique que só alguns possam tomar decisões políticas e todos os demais sejam obrigados a obedecer. Assim sendo, não se pode reduzir a participação política ao silêncio do voto. Deve-se, sobretudo, participar de todas as decisões, inclusive a de como participar. Concluindo, as formas de participação são resultantes da própria participação política. Para impor-se
Enquanto cidadão, nessa ideia global, o indivíduo tem que conquistar autonomia. Necessita relacionar-se como principal via para vencer as dificuldades da compreensão política. Como instrumento de formação de um cidadão capaz de ser e agir, de ter um entendimento crítico da sociedade globalizada. Implicam necessariamente na mudança de comportamentos que exigem dos indivíduos atitudes claras, objetivas, frente aos princípios excludentes do neoliberalismo. A busca da autonomia passa a ser uma exigência constante à medida que o principal viés para o alcance da participação política na globalização. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tornar parte na direção dos negócios públicos de seu país, que por intermédio representantes livremente escolhidos, toda pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas de seu país. A vontade do povo é fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual. Já a conclusão. Os desenvolvimentos da pesquisa sobre o tema cidadania e o dever da participação política nos permite entender a importância do sentido literal e epistemológico das palavras cidadão e política. A partir desse conhecimento, a pesquisa passa a ser claramente correlacionada entre os termos, além da sua importância social para o convívio entre indivíduos. Como foi descrito durante a pesquisa, podemos brevemente dizer que o cidadão é o homem que necessita viver em meio a outros e em meio a uma sociedade complexa, que se faz necessária a existência de direitos e deveres de todo cidadão. Sabendo que, hoje em dia, todos são iguais perante a lei, conforme o 5º artigo da Constituição. Todo cidadão deve exercer seus deveres e seus direitos, de forma consciente e justa, para que um bem comum seja posto em prática. O conceito político, de certa forma, se entrelaça com cidadania. Como coloca Aristóteles, o homem é um animal político, ou seja, parece de convívio social e de uma forma de organização geral que busca o fim comum. O termo política ainda reserva uma interpretação relacionada ao poder, sem perder seu significado voltado às relações sociais. E as relações sociais se dão de melhor forma com uma organização vinda de poder maior. Tendo em vista que todo cidadão necessita de uma relação humana, isso requer que haja estruturas de ordem básicas e costumeiras. São elas o exercício de direitos e deveres, cotidianamente aplicados. O direito do cidadão não pode ser corrompido, além de ser incontestável, inclusive o direito de tomar parte do governo de seu país. Uma amostra dessa participação política é o sistema conhecido como sufrágio universal. O dever de participação política é necessário para que haja o mínimo de fiscalização na ordem, e é o exercício de igualdade e liberdade. A participação política se faz obrigatória no momento em que o número de indivíduos participativos deve ser a maior para que se aproxime de normas justas, conforme uma vontade comum. Dessa forma, o cidadão, como ser evoluído, já retém comportamentos políticos. A participação política foi uma grande conquista de uma liberdade individual da sociedade. É dever de todos participar da vida política, além de exprimir a vontade de cada indivíduo sem nenhuma distinção. Eleger um homem que seja capaz de manter a ordem social, que vise o bem comum, é um dever de todos. O exercício dessa prática há de ser obrigatório, para que a maioria possa expor um representante de forma democrática. A participação política foi uma grande conquista de uma liberdade individual da sociedade. É dever de todos participar da vida política, além de exprimir a vontade de cada indivíduo sem nenhuma distinção. Eleger um homem que seja capaz de manter a ordem social, que vise o bem comum, é um dever de todos. O exercício dessa prática há de ser obrigatório, para que a maioria possa expor um representante de forma democrática. Hoje a participação política, ela, se você for ver bem, todos os dias você faz ela no dia a dia e às vezes você nem sabe. Uma vez que você sai de casa, encontra o teu vizinho, dá um bom dia, você já está fazendo a política, né? Quando você encontra um amigo, ou então você marca uma reunião com um grupo de pessoas,
e você vai discutir futebol, discutir algo, você está falando também de política, né? Então, hoje, de alguma forma, o dia a dia nosso hoje é política, você acaba falando de política, né? Então, a participação política hoje todos estão envolvidos na mesma comunidade, no mesmo pensamento, independente da pessoa ter pensamentos diferentes, mas você se une àquelas questões sua com a minha e você leva em frente. Isso aí é participação política, assim, no dia a dia nosso, né? Da participação dos jovens. A participação do jovem hoje é fundamental, Marcos, porque você hoje acaba, de alguma forma, trazendo o jovem para participar junto com a sociedade. E hoje a gente tem uma visão que o jovem hoje é o futuro da política brasileira, até porque quando você olha para a política um pouco atrás, você vê tanta coisa errada que a gente está cansado de ver hoje mostrando na televisão, e você começa a ter um pensamento hoje que as coisas vão mudar. Acredito que seja o primeiro passo nessa eleição, com mudanças se você for olhar aí, de 70% daqueles antigos políticos. Então você tem hoje uma mudança extremamente alta. Isso é fruto daquilo que foi mostrado dos acontecimentos. Então, uma vez que as pessoas começam a participar, se envolver na política, você começa a tirar aquelas pessoas ruins que estão envolvidas na política. Então precisa sim, não só dos jovens, mas de todo cidadão participar da política hoje e tirar, como eu falei, de vez aquelas pessoas que usam a política para poder fazer coisas erradas, falcatrua. Então você precisa estar envolvido, e principalmente os jovens têm que estar sim envolvidos no dia a dia da nossa política brasileira. Jovem. Como você acha que deve ser a participação política na atual sociedade? Hoje, Marcos, existe várias formas, além das já mencionadas. Temos que atender os jovens hoje de uma forma através do Conselho Municipal, Direitos da Criança, Adolescente, e assim consecutivamente você vai estar trazendo o jovem para dentro da política, para que a gente possa de uma forma desenvolver a política junto com o jovem. Até criei um projeto aqui, Marcos, dentro da subprefeitura, ao qual o jovem tem um dia aqui na subprefeitura e conhecer o dia a dia de uma subprefeitura, que às vezes a pessoa olha e qual a participação de um vereador, qual a participação de uma subprefeitura, de uma secretaria de saúde. Às vezes eu estou aqui com você, passa alguém e vê o vereador, subprefeito Perivaldo, e aí eu tenho aqui dentro da subprefeitura um segmento, o que eu posso atender. Se você chega lá na Secretaria de Saúde, eles vão tratar só de saúde. A gente tem aqui na subprefeitura um trabalho voltado para a manutenção da área continental. Então você precisa pegar a pessoa exata. Falar de esporte, você tem que pegar o secretário de esporte. E aí você consegue desenvolver um bom trabalho, que é o que o cidadão precisa, o atendimento da política, dos órgãos municipais, com todos, não só com os jovens, mas com toda a sociedade. Você apoia as manifestações LGBT sobre a política? Temos sim outras, não só a LGBT, mas temos outras causas, né, e ideologias que a gente precisamos manter de todas as formas, independente LGBT, o respeito por todas LGBT, religiões, respeitando todas elas, e não porque você respeita e que você não tem uma admiração, que você não segue aquele caminho, ou que você também segue. Mas eu tenho que respeitar, independente do que você é e que você deixa de ser. Eu tenho que ter o respeito com você e você me respeitar. Então, eu respeito todos os segmentos religiosos, LGBT, que seja. Eu respeito e tenho sido respeitado também por eles, porque
O respeito você traz quando você também dá esse respeito às pessoas. Então, eu tenho uma admiração imensa por todos os grupos religiosos, LGBT, os jovens que se agregam dentro da política, e você tem que escutar todos eles, cada um tem um pensamento, cada um luta pelos seus ideais. Tem uma ideia. Uma ideia. Então você tem que juntar essas ideias, pega as ideias do LGBT, a ideia dos jovens, qual eu estive falando com você também, de se envolver. Depois eu vou te apresentar aqui um trabalho que tem aqui aqui da área continental dos jovens, envolvido na política, que luta, que briga, que discute, que vai para cima, porque eles, daqui 5, 10 anos, 20 anos, é vocês que vai estar aí. De repente hoje você está aqui fazendo entrevista, amanhã você vai estar aqui sendo entrevistado, né? Ou está aqui como um vereador, como um subprefeito, e assim você precisa se destacar dentro desses jovens. Quais são os problemas no sistema político? Assim, tem vários problemas hoje, mas o principal hoje, que eu acredito, da nossa política brasileira é a corrupção. A corrupção hoje é o que mais causa problemas para a nossa sociedade, para todo grupo político hoje. Quando eu costumo até falar, eu não tenho vergonha de estar aqui na política, porque o tempo que eu estou até hoje dentro da política, eu nunca me envolvi com coisa errada, mas às vezes te deixa triste quando você começa a assistir televisão, você vê pessoas que estão envolvidas com isso, pessoas envolvidas com aquilo, e aí não só reflete naquela pessoa que está envolvida, reflete em todos, porque quando a pessoa olha que um está envolvido em alguma coisa, eles têm uma visão que todos estão envolvidos, que todos são a mesma coisa. Mas eu sempre digo, independente da política, você pode ter um bom comerciante, como você pode ter um mau comerciante. Você tem um bom aluno, como você pode ter um mau aluno, um bom professor, um mau professor, um bom médico, um mau médico. Então, em todas as classes, você vai encontrar pessoas boas como pessoas ruins, né? No meio de tudo isso aí, eu tinha uma psicóloga que ela falava, no meio de tudo isso, você tem 90% de pessoas de qualidade, pessoas boas. É que as coisas ruins, ela pega uma velocidade tão grande que quando você mostra uma matéria ruim, todo mundo compartilha isso aqui. Quando as matérias boas, às vezes não tem a mesma divulgação. Por que é importante cada cidadão participar da política? Eu estava olhando Isso. Faz de novo, tá? Por que é importante cada cidadão participar da política? É importante porque para que todas as suas necessidades seja atendida participando, né, de conselhos, mulheres, idosos. Então é muito importante que todos estejam envolvidos dentro da participação. A participação política só está ligada à votação? Não, acredito que não. Cite algum número deles. O voto, ele é um dos meios para a gente escolher os nossos representantes, mas não é a única representação o voto. Tem várias outras que a gente possa estar enganjado no dia a dia. O brasileiro pode ser considerado um cidadão ativo da política? Sim, veja nas últimas eleições de que forma que foi conduzido a eleição, né? O qual você tinha aí partidos antigos, partidos tradicionais, e você pegou um partido ali novo, da noite para o dia, se você for ver bem, se tornou um dos maiores partidos, talvez nem só do Brasil, mas talvez até do mundo hoje, né? Então, assim, a política, na realidade, cada dia ela tem uma surpresa, né? Então a gente precisa estar sempre preparado, né, dentro da política, para que os acontecimentos, por mais que se esperava uma mudança imensa nessa eleição, mas eu acredito que ninguém esperava tão grande da forma que foi essa eleição, as mudanças que ocorreu nesta eleição passada, né? Igual, de um dia a diferença entre a política pública e a política de governo. Então, Marcos, política pública é tudo aquilo que você faz pensando no bem comum da sociedade, das pessoas
principalmente aquelas menos favorecidas, né? Isso são políticas públicas que você discute. E a política de governo são aquelas que são elaboradas pelos políticos, apresentada à sociedade, né? Então, essa é a diferença entre a política pública e a política de governo. A atual juventude participa suficientemente da política? Sim, eu acredito que sim, mas precisa esclarecer que eles participam mais de uma forma pelas redes sociais. E às vezes a expressão pelas redes sociais é boa, só que você precisa também participar no momento da decisão. Porque uma vez que você participa, depois que eu vou lá, apresentei um projeto, foi aprovado e posto, a pessoa vai lá criticar ou elogiar mais de uma coisa que já foi feita. Às vezes não dá para você voltar atrás. Então você precisa participar, não só pelas redes sociais, mas sim ir à Câmara Municipal, ir nas audiências públicas, participar das reuniões de bairro, na sociedade, nas reuniões que seja ali de bairro, de escolas. Então você precisa fazer também parte das reuniões ali, pessoalmente. Essa semana eu participei de uma reunião que era para ter 48 pessoas. Na primeira reunião teve 48 pessoas. Quando eu fui para a segunda, que era a mesma reunião, só que cada um tinha que trazer uma proposta. Tinha lá 13, 14 pessoas. Então, para você ver, as pessoas que estavam envolvidas, que foi convidada a participar, já deixou de participar. Então você imagina as outras pessoas que estão ali afastadas, ele acaba se distanciando naturalmente. Então eu gostaria de pedir, e aí até um convite meu, de pedir que os jovens, os idosos, que a sociedade participe mais.